Hear me now. Olá, galera. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre introdução ainda sobre a introdução à química orgânica, na qual nós vamos aí falar um pouco, né, dos postulados de Kekulé e a classificação do carbono na cadeia, né? Lembrando que a química orgânica ela surge aí a partir da síntese da ureia, né? Então, Ohlen, né, Ohlen realiza a síntese aí da ureia, né, o contexto histórico aí do surgimento da química orgânica. E aí, até então, os compostos orgânicos, pela teoria do vitalismo, era só produzido por animais. E aí, quando esse cientista realiza essa síntese da ureia em um laboratório a partir de compostos inorgânicos, produzindo compostos orgânicos, ele quebra essa teoria do vitalismo aí, e nesse momento surge aí a química orgânica, né, que é a química da maioria dos compostos que possuem o elemento carbono aí como elemento principal. Então existe hoje, a partir disso, existe hoje milhares e milhares de compostos orgânicos aí que são estudados a partir de vários contextos aí farmacêuticos, contexto que nos ajuda aí na compreensão de ciência e no nosso dia a dia. Depois da síntese da ureia e aí o surgimento, enfim, da química orgânica, Kekulé ele começa a estudar esses compostos orgânicos, né, o carbono, quando faz ligação aí, principalmente com o átomo de hidrogênio, e ele postula, né, faz três enunciados aí. Lembrando que o postulado não é algo comprovado, mas é algo aceito, dito como verdadeiro dentro do meio científico. Porque naquela época não existia ainda tecnologia suficiente e conhecimento suficiente para mostrar essas ocorrências, mas logo adiante, isso aqui foi comprovado a partir daí da evolução tecnológica dentro das análises, né? Tanto análise aí de RMN, espectroscopia. Então essas análises aí proporcionaram a enfatizar esses postulados aí de Kekulé. Então o primeiro postulado, a partir desses estudos, ele coloca que o carbono faz 4 ligações químicas, ou seja, ele é tetravalente. Então o carbono ser tetravalente significa que ele tem que fazer 4 ligações químicas para se estabilizar. Então, essas ligações são ligações covalentes, então compartilhada, um compartilhamento de pares de elétrons, e o carbono busca essa estabilidade sendo aí um átomo tetravalente, tem a capacidade de compartilhar 4 elétrons e assim ficar com 8 elétrons na sua última camada, usando a teoria aí da ligação covalente, né? O segundo postulado, ele vai dizer o seguinte, que o comprimento e a energia das ligações são similares, ou seja, então não importa a ordem numa cadeia, essas ligações aqui, elas terão ao mesmo tamanho e a mesma energia, caso ela for rompida, caso ela seja formada. Então ele percebeu isso a partir das suas observações. Lembrando que nesse momento era observar logicamente e depois chegar numa conclusão. Já o terceiro postulado, esse é o mais, eu considero um dos mais importantes, né, junto com a questão do carbono ser tetravalente, porque é o diferencial do átomo de carbono em relação aos outros átomos da tabela periódica, ou seja, ele tem a capacidade de formar cadeias. Por isso que tem a área chamada química orgânica, né? Então é observado que esse átomo de carbono ele forma encadeamento entre eles, entre os átomos de carbono, ele consegue fazer esse encadeamento como se fosse corrente, que aí ele vai formar cadeias, e nós podemos representar dessa maneira aqui, que você já consegue visualizar. Então esses postulados de Kekulé foram importantes para dar mais ênfase ao estudo da química orgânica e analisar de forma diferenciada aí as cadeias e as estruturas orgânicas. Tendo em vista isso, esses postulados, que é a base fundamental aí da química orgânica, tem uma classificação de carbono na cadeia. Observe que essa classificação de carbono na cadeia, ele vai relacionar aí a ligação carbono-carbono. Então, o foco principal, quando for fazer uma análise de classificação de carbono na cadeia, a análise que tem que ser feita é a ligação carbono-carbono. É essa que você vai analisar. Então, se você pega aqui, ó,
Esse carbono aqui, ele está ligado, claro, a 3 hidrogênio e a um carbono. Só que na classificação de carbono na cadeia, tu vai observar justamente somente aqui, quantos carbonos cada carbono vai estar ligado. Olha só, esse carbono está ligado a esse carbono aqui. Então, quando um carbono ele está ligado a somente um carbono, ele é primário. Por isso que eu coloquei a letra P aqui na minha análise. Então, esse carbono é primário. Então, um carbono primário. Olha só, esse carbono aqui, se tu fizer a mesma análise, olha, ele está fazendo ligação com esse carbono e com esse carbono. Então, quando o carbono faz duas ligações com outros dois átomos de carbono, ele é um carbono secundário. Beleza? Então, olha só, essa ligação, observe que o carbono está com as 4 ligações respeitando o primeiro postulado de Kekulé, que ele é tetravalente, mas a nossa análise de classificação de carbono na cadeia é justamente verificar a quantos carbonos ele está ligado e não a outros átomos. Então, uma análise é carbono-carbono. Então, esse carbono aqui é secundário porque está ligado a 2 outros carbonos. Olha esse aqui, ó. Esse carbono aqui está ligado a esse e a esse aqui. Então, quando ele está ligado a 3 outros carbonos, ele é o quê? Terciário. Mas olha só, e essa ligação dupla aqui? Não leva em consideração se é uma dupla ou se é uma tripla. Leva em consideração a quantos carbono ele está ligado. Não importa se é uma ligação simples, se é uma dupla ou uma tripla. Então, olha só. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado somente a esse carbono. Então, ele é o quê? Primário. Olha na outra análise aqui. Esse carbono está ligado a esse outro carbono. Então, ele é o quê? Primário. Então, a análise é carbono-carbono para saber se ele é primário, secundário ou terciário. Olha só, isso aqui é uma forma estrutural, né, onde aparece aí a representação das ligações covalentes a partir de traço, né? É uma estrutural plana. Olha, e nós temos uma outra forma de representar essas estruturas orgânicas, né, essas cadeias, né, orgânicas, como diz aí o terceiro postulado. E aí é importante que essa representação aqui ela é bastante utilizada em vestibulares, em provas aí, e dentro do estudo da química orgânica. Então, para quem não entende, olha, cada encontro desse aqui é um carbono. Carbono, 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 carbono e carbono. Então, cada final desse é um carbono. E cada encontro entre essas duas linhas também é um carbono. Mas olha só, e os hidrogênios? Os hidrogênios estão aqui, só que eles não aparecem dessa forma. Então, tu completa, tu sabendo que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações, então esse carbono está ligado a esse outro carbono, então significa que vai ter 3 hidrogênios para completar a tetravalência do carbono, na qual ele faz 4 ligações. Então, aqui vai ter 3 hidrogênios. Então, essa forma de representação aqui, que chama de linear, bastonete, zigue-zague, ela é importante o entendimento dela dentro aí das formas de representar uma cadeia carbônica. Olha só, vamos continuar a análise. Ó. Esse carbono está ligado só a esse, então ele é o quê? Primário. Lembrando que cada encontro entre as linhas é um carbono. Esse carbono aqui está ligado a esse e a esse aqui, então ele é o quê? Secundário. Olha só, esse aqui está ligado a esse e a esse aqui, então ele vai ser secundário. Olha a dupla ligação, a ligação sigma-pi. Não importa, na análise de classificação de carbono na cadeia, não importa. Importa é a quantidade de carbono que esse carbono que está sendo analisado, ele está ligado. Esse carbono aqui está ligado a esse e a esse aqui, então ele é um carbono secundário. Olha esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui está ligado a esse, a esse, a esse e a esse aqui. Então ele é o quê? Um quaternário, né? Ele está ligado a 4 outros carbonos. O carbono, a classificação de carbono chega ao quaternário. Ah, professor, e o quintenário? Não, o quintenário não vai ter, porque aí quebraria o primeiro postulado de Kekulé. Um quintenário seria que o carbono seria pentavalente. Ou seja, fizesse 5 ligações, ele só faz 4. Então ele é tetravalente. Então, novamente, esse encontro aqui é um carbono que está ligado a esse e a esse aqui. Esse carbono aqui está ligado a esse e a esse outro aqui na ponta. Então, ele é um carbono secundário. Esse carbono da ponta está ligado a somente esse, é um carbono primário. Esse outro carbono aqui da ponta, que está ligado a somente esse, é um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a esse, e esse aqui da ponta ele é secundário. E esse aqui da ponta é um carbono primário. Então, olha só, nessa estrutura aqui nós temos quantos carbonos primários? Se fosse uma pergunta na nossa análise. 1, 2, 3. Quantos secundários? 1, 2, 3, 4. Quantos quaternários? 1. Nessa outra estrutura aqui, ó, a representação. Quantos primários? 3. Quantos secundários?
2, quanto terciário? 1. Não existe carbono quaternário aqui. Então essa classificação de carbono na cadeia ela é fundamental para uma das análises que nós podemos fazer, realizar a partir de uma representação de uma estrutura orgânica aí, de duas formas, pela forma estrutural plana, pela forma de bastonete, zigue-zague ou linear, né? Então é isso, agradeço novamente e eu espero que eu tenha ajudado.